Olá, viajantes! Este é o podcast do blog de viagens Mari pelo Mundo. Eu sou a Andrea e junto com a Mari e a Ana Paula criamos o blog para falar sobre tudo que nos inspira, nos faz sonhar e querer viajar cada vez mais. O podcast traz de forma rápida e direta dicas para ajudar o seu planejamento de viagem. Olá, eu tô aqui de novo com a Marcela, já são vários podcasts, um melhor que o outro, então quem não escutou, acessa o feed e volta lá e escuta todos. Hoje a gente vai conversar sobre um destino diferente, Portugal, porque a Marcela já morou em Portugal. Quantos anos você morou lá em Portugal, Marcela? 4 anos. 4 anos em Portugal? E com as crianças. Então ela fez vários passeios, tem muitas dicas, já tem bastante post no blog. Eu mesma sempre acesso quando eu preciso de alguma informação. E hoje a gente vai conversar sobre Portugal com crianças, o primeiro podcast, porque depois a gente vai gravar alguns sobre os destinos. Então, Marcela, conta um pouquinho. Vale a pena ir para Portugal com crianças? Eu acho que vale muito a pena, porque eu cheguei em Portugal, minha filha pequena tinha 2, a mais velha tinha 4. E aí de 2 ela passou para 6 e a outra de 4 passou para 8. Assim, foi uma parte importante da infância delas, nós ficamos em Portugal. Uma coisa que eu gostava é que todo lugar tinha um parquinho. Então a gente passeava para algum lugar, elas estavam cansadas, vamos dar uma relaxada aqui no parquinho, sempre um parquinho bem arrumadinho, com essas coisas perigosas que a gente encontra no Brasil. E estava conhecendo uma cidade, ela estava cansada, parava e ficava lá, descia 12 vezes o escorregador e estava continuando. Mas eu gostei bastante, tinha muita opção boa para comida. É fácil você achar um quarto que consiga acomodar a família inteira, isso é super importante para mim hoje em dia, para escolher um hotel. Eu tenho poucas opções aqui na Alemanha. Em Portugal eu tinha várias opções, eu não tinha essa dificuldade. Então eu acho que existiam muitas opções para famílias, né? Para viagens com famílias lá em Portugal. E o preço para uma viagem, o valor, quanto a gente vai gastar para uma viagem com crianças é mais razoável do que outros países na Europa. Eu acho que isso é uma coisa que realmente faz diferença na hora de levar uma família numerosa para a Europa, né? Você não tem nem como comparar, assim, Portugal com França, por exemplo. Portugal com Espanha até, que ficava ali na borda, às vezes porque a região do Algarve é muito perto da Espanha. Eu me lembro que uma vez nós estávamos no Algarve, fomos para Sevilha, que é ali logo embaixo, bem pertinho, assim, de Lisboa até Sevilha, acho que dá um pouco mais de 4 horas, uma viagem até interessante de fazer. O preço mudava completamente. Mudava o hotel, mudava o restaurante, mudava tudo. E a gente não estava habituado, porque estava habituado com os preços portugueses. Que você encontra refeições completas por 7 euros, sabe? A dica é fazer primeiro França, Alemanha e terminar em Portugal, porque ao contrário é muito sofrimento. Eu sei, a gente acostuma com os valores de Portugal, vai para França, aí começa a não tomar nem o café, porque meu Deus, lá em Portugal era 1, aqui é 3. E ao contrário é bem melhor. Pode ser isso mesmo. A gente estava em Portugal, nós fomos até Paris, você chegou, fomos no restaurante, e acontece isso em Paris, né? Eles põem os preços, a comida não era nem tão cara, mas a bebida era o preço do prato, né? Enfim, em Portugal não era isso, era barato, os vinhos são maravilhosos em Portugal e eles não custam caro. Eu não conhecia antes de morar lá. Isso passou a ser para mim assim, vamos descobrir novos vinhos. Até passeios em vinícolas a gente fazia com crianças. Tem uma vinícola que eu adoro, um vinho maravilhoso chamado Idade do Grosso, que eu não sei porque não é um dos 10 melhores do mundo, porque eu adoro. E a vinícola deles é um hotel. E o hotel tem bicicleta com criança, tem piscina, é uma maravilha. Tem comida, você fica lá, eu ia ficar só 1 ou 2 dias. Nós acabamos ficando acho que uns 4 ou 5. Se eu pudesse ficar mais, eu acho que eu tinha morado naquele lugar. Porque a comida era boa, eles arrumaram bicicletinha para as crianças brincarem, a bebida era fantástica. Então acontecia isso em Portugal, era uma surpresa. É um país muito pequeno, mas que tem muita diversidade. Então tem a área de praia, tem a área montanha, tem a Serra da Estrela com a neve, tem cidade, história.
Lisboa tem muita história. Portugal também tem alguns lugares caros, porque é um destino de férias também para os europeus, né? Então, no verão, no Algarve principalmente, né, os preços são outros. Então também mas para um brasileiro tem que entender um pouquinho. Todo português tira férias em agosto. Então fuja do Algarve em agosto. O Algarve tem preços ótimos se você for em maio, junho já está quente, entendeu? Julho o preço já não é tão razoável. Agosto é um absurdo. E aí cai tanto do final de agosto para o começo de setembro já começa a bater um ventinho um pouquinho mais frio, mas você ainda consegue ir à praia. Eu lembro de ter ido para um hotel em Cascais, que é próximo a Lisboa, que é até, não lembro mais, acho que era o Hilton de lá. Um hotel fabuloso, fantástico, até post no blog, se eu não me engano. E a diária era baratíssima para setembro, baratíssima. O quarto era maior do que o meu apartamento. Era enorme, assim, acho que ele tinha uns 140 metros quadrados, com cozinha, com área de serviço, com tudo. E era setembro. Em agosto eu não ia conseguir pagar sem hipotecar minha casa, entendeu? E a água vai ser sempre um pouquinho gelada, né? Também, em qualquer época do ano, a água da praia. Então. Portugal fica depois de Gibraltar. Então ele não fica no mar Mediterrâneo. A gente não tem um pouco essa ideia da cabeça, assim, que Portugal não pega nada do Mediterrâneo. É só Atlântico. E o Atlântico é frio. É frio mesmo. Então, às vezes o pessoal tá na água, você fala, puxa, que gostoso, tô com calor danado, vou entrar na água. Você fala, não, pelo amor de Deus, eu não vou não. Então, demorei, vou ser sincera com vocês, que eu levei uns 3 anos para conseguir entrar na água, porque eu sou de Salvador, então assim, a água no Nordeste é um pouquinho mais quente. E a água de lá é geladinha, é igual a água que sai da geladeira, eu acho. Isso. Encostando no pé. Mas as crianças não se incomodam. As crianças gostam. Não se incomodam. Então eu acho que quem vai para um destino de praia em Portugal tem que ter uma cidade legal na praia, porque aí a pessoa pode curtir a areia, pode curtir os restaurantes, a cidade, o hotel e as crianças corajosas, a água. Isso. As praias no Algarve, procurar praias menores, né? A região Lagos é um pouco mais cheia, fugir da região de Albufeira, né, que é a pior região do Algarve e é que tem mais oferta de hotel, que os ingleses vão lá para as festas, as baladas, e não tem nada a ver com Portugal. A comida não tem nada a ver, a comida feita para turista, não é uma área legal para você ir. Então, essa é a primeira área que nós fomos, que a gente não sabia de nada, e não que isso tenha sido ruim. Foi bom, porque as praias são sempre bonitas, com as falésias, assim, o Algarve é uma região muito bonita mesmo. Mas aquilo não me parecia Portugal, sabe? Tinha comida, as pessoas... Tinha gente até que nem falava português ali, assim, porque eles estavam tão acostumados a atender os turistas que eram só garçons estrangeiros. E no inverno, Portugal também é uma gracinha no período do Natal. Tem um post no blog que ainda não consegui. Como que é a cidade de Natal que monta tudo direitinho? Óbidos. Eles montam a vila de Natal. Óbidos é uma cidadezinha medieval, assim, em volta de um castelo que reformaram. E acho, se eu não me engano, hoje em dia é um hotel pestano. E eles montam a vila de Natal, né? E são vários... É um parquinho, você paga para entrar e depois você paga lá dentro pelos brinquedos. E... as crianças, elas adoram, é uma maravilha. É legal ir, fuja dos dias de feriado, porque vai estar cheio de português e aí é aquele pesadelo. Então procura fugir dos dias de feriado. E em dia de semana, esse tipo de coisa é um pouco melhor. Mas independente disso, tem feirinha de Natal em todo lugar, não? É isso, eu ia falar agora. Tem uma feira de Natal bacana lá no Parque Eduardo VII, lá em Lisboa. E o sul é um pouco diferente do norte. Você conhece um pouco mais Porto do que Lisboa. Porto chove mais no inverno. Lisboa não chove tanto, porque em Portugal chove no inverno. Não neva só na Serra da Estrela, mas chove. E o sul do país, ele é mais seco. Não tem tanta chuva assim. Quando você vai para o norte, já prepara o guarda-chuva, porque os dias vão ser mais chuvosos. Então, uma viagem
padrão, uma semana ou 5, 6 dias em Portugal, onde ir? Dependendo da época do ano e dependendo do que você gosta, porque tem de tudo para todo mundo. Dá para fazer uma viagem a partir das rotas dos vinhos, por exemplo. Tem os vinhos do Douro, ali seguindo a rota dos vinhos do Douro, tem vinícolas lindíssimas, assim, naquelas encostas do Rio Douro, próximo ao porto. E no sul, você pode ir seguindo as vinícolas conhecidas que os brasileiros conhecem, que é Cartucha, próximo a Évora, por exemplo, lá indo em direção à Espanha. Pode até parar nos hotéis e tal. Acho que dá para seguir nessa linha e é onde a comida é, na minha opinião, melhor, assim, portuguesa. Apesar do que assim, você come muito bem em Portugal. E aluga um carro ou faz tudo de trem? Acho melhor para fazer essas coisas pequenas, carro. O trem é ótimo ligando Lisboa a Porto. Tem que tomar cuidado na hora de você comprar e foi uma complicação para conseguir entender, mesmo que seja a nossa língua, porque existem vários tipos de tickets. Tem ticket que para e leva 5 horas, 6 horas entre Lisboa e Porto, que é uma coisa que leva 2 horas, 2 horas e 20, eu acho, normalmente. Faz uma parada só na região de Aveiro. Agora, você fica lá olhando e os preços são diferentes. Então, por exemplo, uma dica boa é compre a ida e a volta, porque você já ganha 10% de desconto. Acima de 65 anos você também já ganha um desconto, entendeu? Então existem várias tarifas com desconto que não ficam tão claras lá. Então gasta o tempo, vai lá perguntar ao pessoal da bilheteria, que nem sempre é tão simpático, mas eles estão lá para lhe atender, entendeu? Então eles têm que lhe explicar. Existem vários tipos de tarifa. E os trens, tem os trens rápidos e os trens que são os trens locais. Quanto mais baratos ele vai ter, mais barato ele vai ser. Então, tome cuidado. Eu sempre acho confuso os horários de trem, os tipos de trem, é uma coisa que eu acho confuso. Aí, quando a gente planeja uma viagem de trem, normalmente eu prefiro ir na estação um dia antes, dar uma fugidinha do passeio, verificar tudo que tem, os horários, se deixar comprado para o dia seguinte, para não perder o dia. Isso, porque a plataforma que você vai embarcar. Porque no dia seguinte a gente quer começar cedo o passeio, vai de manhã para a estação e perde no mínimo 1 hora para comprar, para entender, para fila, e às vezes o trem não tá saindo naquele horário, ainda tem que esperar mais um pouco, e aí já foi a manhã inteira de passeio. Quando não dá para deixar tudo comprado do Brasil e tem que comprar lá na hora, se puder fazer isso um dia antes, eu acho que vale bem a pena. Você já teve alguma vez que você chegou na bilheteria e não tinha mais pro trem daquele horário, daquele dia? Não, porque eu nunca comprei na hora. Eu não compro na hora. Eu compro com antecedência, ou pelo site acho que são CPP, que é Comboios Portugueses, né? Se não me engano, CP. E eu sabia os horários e eu já dava uma olhada e ia na bilheteria e comprava. Deixava já pré-comprado, pronto, para saber o horário. Você pode chegar na hora e comprar, mas é que nem você falou. Pode acontecer de estar cheio o trem, ou de não ser aquele horário que você imaginou e você se programou para uma coisa que você acabou perdendo. E uma coisa que aconteceu na Itália, que eu não imaginava, o trem na segunda não é o mesmo horário do trem na terça e trem na quarta. Eu fui na segunda, naquele horário, no dia seguinte eu falei, vou no mesmo horário pegar o mesmo trem, mas ele já não tinha. Naquele horário eu passava por outra cidade, eu não imaginei isso aqui, eles equacionam em função da demanda. Então, às vezes, é que nem eu fui pegar um ônibus ontem, então na hora do almoço aqui, por exemplo, que é a hora de saída de escola, eles colocam o ônibus a cada 5 minutos. Aí durante a tarde, que não tem mais a escola, aí não tem ônibus a cada 40 minutos. Então você fica achando, puxa, tem ônibus a cada 5. Não tem, você vai passar do ponto lá que não vai ter ônibus. Porque é tudo pensado em função da demanda, entendeu? Então, e tem talvez a segunda-feira, que é dia, muda tudo. Lá na França tem o ônibus noturno, o ônibus de fim de semana, o ônibus de férias e o ônibus de dias letivos. Mas assim, no ponto principal tá tudo escrito lá, a gente vai tentando achar. Nos pontos menores, que é só aquele marcador, não tá escrito nada, né? Tem que adivinhar.
Então, assim, é uma coisa que a gente tem que se preparar também, porque o transporte público é bom, é barato, é eficiente, mas tem esses detalhes que a gente não tem aqui, né? Você tem que levar um tempo para entender, né? Porque às vezes te demanda um tempo. Tem uma placa aqui, tem sempre uma placa ilustrativa que mostra os horários de saída, de chegada e tudo mais. Em Portugal também. Era super eficiente, o metrô em Portugal era eficiente, era um pouco diferente do de Lisboa para o Porto. Em Lisboa você tinha que validar antes da bilheteria. O Porto eu já cheguei a entrar no vagão sem ter o bilhete na mão, né? E falei, poxa, mas aí já passei, agora já estou aqui, estou viajando, que a gente fala aqui na Alemanha Schwarzfahrt, né? Que é a viagem que você está sem pagar, né? Você tem que tomar cuidado com isso, que é uma coisa que o brasileiro faz sem pagar, porque no dia que te pegarem você vai pagar uma multa na hora, não é nem depois, na hora. A vergonha e o prejuízo, não vale a pena. Não vale, não adianta viajar com isso, que vão te pegar, eles sabem quem são, eles ficam sempre à paisana no trem, eles estão lá passeando e eles ficam olhando, eles já sabem mais ou menos o biotipo do povo que não paga, e ele pega na mão, e quando ele pega, aqui na Alemanha, assim, o pessoal é meio agressivo. Bom, mas lá em Portugal é um pouco diferente, porque em Lisboa você tinha que pagar o bilhete antes, mas mostrava assim, vai chegar em 4 minutos, né, o metrô e tudo mais. Então era bem tranquilo passear. Tem post no blog com as indicações, ou pode mandar um e-mail que a gente indica as excursões e as empresas de turismo em Portugal para fazer com conforto, com uma van, ou um passeio já todo estruturado para a Serra da Estrela, principalmente, que transporte público fica quase impossível, né? Então, a Serra da Estrela é difícil. Eu acho que para uma viagem curta com crianças vale a pena investir um pouco mais numa excursão, né? Uma excursão privada, sem ser aqueles grandes ônibus cheios de gente, com os horários super cedo, mas uma excursão, um grupo pequeno que as crianças possam ir com conforto, né? E aí aproveitar bem a cidade. Às vezes eles fazem até umas excursões legais da Rota dos Vinhos, assim, para ir para o Alentejo e ir parando nas vinícolas escolhidas, porque muitas vezes o ingresso, né, da visita guiada você não consegue comprar na hora, então você precisa de um pouco de programação antecipada. E o pessoal da excursão sabe te indicar isso, de quando você pode fazer a reserva e quando você pode ir, né? Não chegar lá e dar de cara na porta e falar, desculpa, não tem mais, as visitas são pequenas, não são grupos tão grandes, eles têm degustação de vinho depois, e a gente degustava os vinhos e as crianças ficavam comendo os biscoitos, né? E eles não pagavam, mas eles davam um prejuízo danado, comia toda a comida lá, porque você faz degustação de azeite também, então tem uns pãezinhos e tal. A criança não paga a degustação, mas comia. Eu acho que esses passeios assim sempre vale a pena já deixar reservado com antecedência, com uma data, com uma empresa boa para garantir e fazer. E aí os passeios menores dentro da cidade, né, usar o transporte público, fazer muita coisa a pé, os parquinhos e tal, e aí também equilibrar o orçamento da viagem. Tem bastante coisa para ver, museu. Tem o seu post lá no blog de roteiro de 3 dias em Lisboa, que tá muito legal. Que eu já consultei ele várias vezes. Ele é bem compacto, eu acho que Lisboa é uma cidade ótima, dá pra você passar bem mais tempo do que isso, mas isso é o mínimo, eu acho que dá pra ver. E tem eu acho que você fez, que é bem legal pra fazer com criança, que é andar de toque-toque, né? No centro da cidade, você vai pra lá com aquela motoquinha e vendo, e as crianças não cansam, e você pode ir subindo pelas colinas de Lisboa, assim, pelas ruas estreitas. A gente subiu o Castelo de São Jorge com o tuk-tuk, foi muito divertido. E as ruínas são estreitas, aquilo ali é uma aventura, né? Dependendo do motorista. Então, é uma maravilha, aquilo é muito legal de você fazer, assim, e você chegar lá e ver a vista lá no castelo, que é o pôr do sol. Tem até um outro post que você fez sobre o pôr do sol do castelo, que é uma das coisas mais legais para fazer isso. E o engraçado é que eu fui várias vezes e nunca tinha ido no Castelo de São Jorge. Um dia eu falei, eu acho que eu vou no Castelo de São Jorge, vou de tuk-tuk. Nossa, foi um passeio que assim marcou na memória. E as crianças adoram essa motoquinha aí e tal, e não cansa, porque subir ladeira, descer ladeira é uma coisa mais complicada. Só um conselho, gente, não para andar em Lisboa, especialmente no Porto também, mas é Portugal, pense em pedras portuguesas.
portuguesas, tá? Isso escorrega pra caramba, esse negocinho de ficar andando pelo meio da rua, de saltinho fino, você vai enfiar o pé na pedrinha portuguesa, é uma desgraça. Então, pense em sapatos confortáveis para andar em pedras portuguesas. Uma sapatilha, um tênis, né? Porque a gente caminha Isso, muito. uma coisa plana, porque um salto fino não vai dar certo, sabe? É super difícil de você andar nessas calçadas. E escorregadio, quando tá chovendo, aquilo vira um sabão. E o bom de Portugal é a língua, porque realmente a gente consegue aproveitar mais, fazer muito mais coisa, negociar algumas coisas. Eu lembro que a gente foi com o tuk-tuk para o Maate, que é um museu lindo que tem em Belém, né? No bairro de Belém. E a gente foi do Chiado para lá de tuk-tuk. E era bem caro. Nossa, né? Era bem caro, mas a gente deu uma negociada ali, era um dia de baixa temporada, o preço saiu legal e a gente fez aquela avenida toda. Assim, do Chiado para o Maate, dá para ir de trem até. Dá para ir de trem. Dá para ir com o elétrico, que é aquele bondinho, e dá para ir de trem. E o que eu gosto do tuk-tuk, da motoquinha lá, é entrar nas ruazinhas pequenas. Porque o ônibus não consegue subir nas colinas. Ela vai ficando estreita, ali em volta do castelo tem um bairro antigo, assim, é a parte mais tradicional que não foi destruída no terremoto, né, de 75. E são as partes mais antigas e é bem difícil entrar, e você ir de carro, você não consegue lugar para estacionar, tem lugar de acesso restrito. E aí a gente fez um tour Alfama de tuk-tuk. É isso, Alfama, chama o bairro em volta do castelo. Alfama de tuk-tuk. Então é um passeio bom para criança. Fica aqui a dica, porque o trajeto já é o passeio. Isso, e como você vai fazer a criança subir até o castelo lá pra cima, sabe? Vocês, não chega nunca, mãe, que saco. E é pra você lá em cima ver o pôr do sol. E tem uma coisa que as pessoas não falam muito, lá no castelo tem chama sala obscura, ou sala escura, agora não me lembro o nome. Eles pegam uma grande lente e vão mostrando a cidade, assim, mas é um grupinho pequeno de 15 pessoas. E se não me engano, a cada 15 ou 20 minutos, eles fazem isso em uma determinada língua. E ninguém sabe que tem essa salinha obscura, ou escura, não sei, não me lembro o nome. E é legal, eles vão mostrando, é como se fosse um tour, você entra, se eu não me engano, acho que nem era pago, já nem me lembro mais, mas era legalzinho, assim, as crianças se divertiram, elas olham dentro do grande refletor, assim, que eles vão através de espelhos, e um sistema de espelhos, refletindo o 360 da cidade, porque o castelo fica lá em cima, então ele tem uma vista ótima. Até é um bom passeio para um primeiro dia de viagem, ter uma ideia geral ali de Lisboa. Uma ideia geral, você vai ver e tal. Então, para uma primeira viagem, quais são os lugares que você recomenda? Ficar 5 dias em Lisboa ou começar a explorar? Vamos tentar ver o tempo que você tem, para quanto você vai andar. Eu acho que Lisboa é uma cidade imperdível. O voo chega em Lisboa e acho que vale a pena você passar um tempo. Depois você definir, é verão ou é inverno. Se é inverno, não vá para as praias, porque você vai perder tempo de você ir para o Algarve. Você pode até ir para a região do Alentejo, que é a rota dos vinhos do sul de Portugal. E não é tão frio e não é tanta chuva. Essa região é bem seca, é uma região interessante. Ou você pode ir pela costa e subindo, nessa de Óbidos, por exemplo, na cidadezinha, que é uma cidadezinha medieval, que você também nem precisaria dormir lá, que é interessante. Ou para uma visita mais católica, você vai para Fátima, aí Nazaré, existem outros castelos interessantes, como em Tomar, tem aquele castelo maravilhoso, tem um post no blog, 2 lugares que eu não esperava nada e eu amei, foi Tomar e Mafra. Aquele castelo em Mafra, palácio, Mafra também é uma maravilha. Mafra é uma coisa linda de você ver, entendeu? Mas o palácio de Mafra é uma coisa linda. E o Tomar também. Eu vejo muita gente fazendo esse passeio no mesmo dia de Mosteiro da Alcobaça ou da Batalha e Tomar. E eu acho bem cansativo esse passeio. Todas as pessoas que eu vi que fizeram isso acabam confundindo o que viram na Batalha com o que viram
na Alcobaça, ou que viram tomar, são passeios semelhantes, cada um tem a sua riqueza, mas são passeios semelhantes. Eu acho que assim, você quer ver todos, não veja no mesmo dia, sabe? Deixa para ver mais espaçado e tal. Mas você vai pelo caminho, por exemplo, às vezes você está numa viagem que vai subindo de Lisboa até o Porto ou até Braga, então deixa o outro para fazer na volta, sabe? Então, para uma viagem proveitosa, o ideal são 2 viagens, né? Uma para conhecer Lisboa com calma e Porto, e uma segunda viagem para aproveitar todas as pequenas cidades, a praia, ou uma terceira viagem. Eu acho que vale a pena muitas viagens para Portugal. Eu acho que existem. O principal que o pessoal sempre faz é o norte-sul, que é o básico de Portugal, mas Portugal, leste-oeste também é bem interessante. O centro de Portugal, que passa pela Serra da Estrela, também é incrível, é a parte mais barata, é menos conhecida, menos visitada, lugares que não são tão turísticos assim. Não que não sejam tão turísticos, continuam sendo tão interessantes quanto, mas que não são tão visitados, e você consegue bons negócios, hotéis mais baratos, como aquele passeio que você falou de ir para a Serra da Estrela e essa região. E todos os lugares que você foi, as crianças sempre foram bem acolhidas, sempre teve alguma coisa para elas fazerem? Sempre tinha, sempre a gente consegue achar alguma coisa. Uma coisa que eu sempre procuro é lugares de descanso. Então, se eu estou andando muito, nem você falou, pega um tuk-tuk e anda pela cidade. Ou pega um barco e passeia pelo Douro. Ou pega o teleférico e vai na região do Parque das Nações. A criança está cansada, né, de andar, de passear, porque as viagens às vezes podem ser muito exaustivas para as crianças. E a gente acaba querendo ver tudo no mesmo dia. Então, para um pouquinho, pega alguma coisa que você vai passear, um trem, um barco, um teleférico, que elas possam descansar e ficar olhando pela janela, sabe? As livrarias, né? Os livros estão em português, é uma opção. Livrarias que você falou que são lugares muito legais para as crianças irem. Tem a livraria Arlelo, que é a que inspirou do Harry Potter. Se você compra um livro, o seu ingresso é de graça, né? Então fica um tempo lá, escolhe um livro para as crianças. Ou na LX Factory em Lisboa, também, que é um lugar, uma fábrica antiga que foi transformada num lugar bem interessante. Tem post no blog. Tem uma livraria bem bacana, uma bicicleta voando e a antiga gráfica, assim, uma máquina de imprimir os livros, também é uma coisa que a gente passava assim, metade do dia naquela livraria. As crianças ficam visitando no Chiado também, tem a livraria mais antiga de Lisboa, e também a outra bem comprida, assim, uma portinha do lado de fora, você não dá nada, depois você vai entrando, ela é enorme, enorme lá dentro. A gente ficava lá horas e horas e horas lá dentro. Minhas filhas adoram ficar folheando e mexendo nos livros lá dentro. Tem até, às vezes tem cafés legais para você tomar e você fica lá curtindo, só relaxando. É um momento de descontração, uma viagem cansativa que está doendo as pernas, sabe? Então eu vou colocar aqui, junto com esse podcast, o post e linkar para todos os posts que a gente já tem no blog com as dicas de Portugal com crianças e mais as últimas dicas que você deu agora, e também um link para roupa de inverno, porque Portugal também tem muito calor no verão e muito frio no inverno. Então, assim, embora seja um lugar com uma temperatura mais amena e agradável que o resto da Europa, também tem que ter atenção quando vai com a criança no inverno. Tem, a região do centro de Portugal é muito fria, Essa região que você falou do Serra da Estrela é onde neva e tudo mais, então você passa frio lá mesmo, sabe? Não dá pra ficar sem a touquinha na cabeça, porque dói a orelha. Isso, e geralmente Serra da Estrela muita gente faz em excursão, passeio de um dia e vai pra lá completamente despreparado pra neve, né? Aconteceu comigo, com as crianças de calça jeans, assim, eu não tinha essa noção. Chegamos lá, você sai de um lugar que não tem neve, você começa a andar e começa a virar neve. E as crianças, eu quero brincar, eu mundo do Frozen, aí se joga lá na neve a menina de tênis e calça jeans. Aí super legal, aí faz aquele, né, o anjinho no chão, daqui a pouco vem aquela criança picolé congelada, eu quero ir embora!
Então tem que escutar o podcast Roupas de Inverno, porque vale a pena mesmo se for só para um dia. E a gente vai marcar outros podcasts para falar de cidades que eu não conheço, cantinhos, segredos de Portugal, que valem a pena também, que você já conhece por causa da sua estada longa no país. Eu sempre que podia, assim, era feriado das crianças, vamos para algum lugar, que sempre tinha alguma coisa, é um lugar que é cheio de surpresas, sabe? Você não imagina que um país tão pequeno possa ter viagens dentro de uma viagem. Você pode fazer viagens completamente diferentes e da mesma maneira interessantes umas das outras. Então, enfim, eu recomendo bastante. Super obrigada pelas dicas, pelos posts que estão lá no blog, pelos posts que eu ainda vou te pedir. e a gente continua a conversar. Obrigada, Marcela. Espero que vocês tenham gostado. Assine o feed no seu agregador ou no Spotify e acompanhe mais dicas no blog, pois todo dia tem post novo. Estamos também em todas as redes. Siga nosso Instagram maripelomundo.blog ou no Facebook, Twitter, Pinterest e YouTube como Mari Pelo Mundo. Para entrar em contato, mande um e-mail para contato@maripelomundo.com.br. Mande a sua sugestão. Até a próxima!